Oi, a minha ideia aqui é, dentro do Medo de Dar Certo, que tá aqui do lado, falar um pouco de cada um dos capítulos, né? E daí, obviamente, isso vai ser um pouco repetitivo com o vídeo inicial, onde eu tentei dar um panorama geral do livro. Quando eu falo de cada capítulo isoladamente, eu acabo repetindo muitas vezes coisas que foram ditas, mas a ideia seria aqui funcionar dando as minhas impressões específicas de cada capítulo e eventualmente servir de guia de leitura para alguém que esteja interessado e ainda não tenha feito a leitura e que julgue que é interessante debater, ainda que virtualmente com alguém. A gente começa com a introdução. Na introdução ela vai trazer alguns elementos, na verdade a apresentação do livro, né? Ela vai colocar alguns pontos que eu acho que são bem interessantes. Ela cita inicialmente aquele exemplo da fotografia, de alguém que falou com ela dizendo que se ela desenvolvesse essa habilidade, ela poderia, né, ser muito boa naquilo. E daí ela coloca uma série de elementos que eu acho que são bem interessantes. Para começar, muitas vezes a gente tem que pensar o que é o dar certo para nós, para refletir quais são os elementos desse dar certo que eu tô com medo agora para lidar com eles. Ela também cita que, eventualmente, a gente está numa sociedade muito viciada em fazer, né? Então, por exemplo, no caso dela, ela já tem essa habilidade da fotografia naturalmente, ela poderia pensar, então já que eu já tenho essa habilidade, o que eu posso fazer? Eu posso desenvolver ela sem fazer uma reflexão se isso é importante ou não. E ela também não quer que o livro funcione dessa forma. Ela quer que o livro ele sirva exatamente para que haja essa reflexão interna, né? Então eu vou pensar, o que é o dar certo para mim? Beleza, dentro dessa reflexão do que é dar certo para mim, quais são os medos que eu estou alimentando nesse dar certo? Então é mais por aí, porque muitas vezes, se eu seguir o rastro desse medo, eu consigo identificar quais são as coisas que eu realmente quero. Eu achei muito interessante. Ela vai falar isso, que ela não está interessada em que a gente tente fazer coisas só por fazer, ou para encher o dia, ou, enfim, aumentar a nossa lista de realizações. O que ela está incentivando aqui é que a gente busque os sonhos próprios dentro de nós e entenda também que existem coisas que a gente não vai querer mudar, que são coisas que estão estabelecidas de uma certa forma e tá tudo bem ela estar estabelecida assim, a gente não vai querer modificar isso. Isso não é também problemático, né? A gente só tem que deixar claro para nós mesmos se isso é o medo de dar certo ou se isso é só, na verdade, uma ideia de que não é o momento de lidar com isso, ou talvez, eventualmente, nunca seja, né? Com algumas situações e algumas questões que podem não nos incomodar, inclusive. Daí ela começa o capítulo 1. No capítulo 1 ela vai dar um exemplo da vida dela, que ela participou de um campeonato de natação. E daí a primeira coisa que ela vai dizer é, quando ela foi colocada nessa posição de destaque, ela se viu completamente sem repertório e desinteressante. Eu entendo isso, né? E eventualmente isso acontece com a gente, né? A gente acaba numa posição de destaque que nos é dada e que muitas vezes nós merecemos, mas a gente não consegue assumir essa posição. Para ela vai relacionar isso também com o não merecimento. E daí ela vai relatar que dentro da atividade da natação dela, ela acabou escolhendo não ficar em primeiro lugar, né? Por uma série de questões, principalmente, na minha opinião, por achar que ela não merecia aquilo. E daí ela se questiona como é que ela vai desistir de algo que todo mundo desejava, né? Todo mundo quer ganhar. Como é que ela desiste de ganhar simplesmente para não ter que lidar com aquilo ou por qualquer outra coisa? E dentro disso, né, ela precisa lidar com outro sentimento que veio junto, que é a vergonha. E a descrição que ela faz da vergonha eu achei muito boa, que é basicamente a vergonha, ela faz com que a gente não consiga respirar, né? Ou seja, é como se fosse uma ferida que eu coloco ali um band-aid e eu não deixo ela respirar. E dentro disso, ela vai aumentando, né? Então ela acaba em um círculo, no caso vicioso, né? Ou seja, aumentando, e eu não consigo lidar com ela e ela vai cada vez mais aumentando.
Além disso, tem aquele sentimento de que isso não é pra mim, né? Esse tipo de lugar não é pra mim, que também vem muito junto, né? Ela vai começar daí uma outra descrição, que é ela mandou um artigo para uma revista, né? Uma crônica, na verdade, um texto menor, assim, e a revista respondeu pedindo algumas alterações. E, no caso, quando isso acontece, ela pensa, não, a pessoa só me respondeu por educação. A pessoa não respondeu porque ela gostou do meu texto. O meu texto não é bom o suficiente para estar nessa revista. E ela começa a alimentar esse tipo de sentimento, né? E ela vai falar um pouco sobre a sensação de não merecimento, a lógica de que a gente não é digno daquilo. E quando a gente deixa esse tipo de sentimento, né? Eu não sou digna, eu não sou importante, eu não sou relevante aqui, a pessoa só me respondeu por educação, eu não tenho qualidade. Isso vai fazer, quando eu não contesto isso, eu deixo isso quieto, isso vai aumentar, né? E muitas vezes isso não é verdadeiro. Daí, ela vai falar um pouco sobre a defesa de estar nessa posição de destaque, que é uma coisa, e a outra coisa seria a defesa em relação ao merecimento. Porque eu preciso, para além de estar nessa posição de destaque e sustentar ela, eu preciso sustentar para mim mesma que eu mereço estar aqui. E muitas vezes é mais difícil essa segunda defesa do que a primeira. E aí ela vai sugerir alguns exercícios para a gente lidar, para conseguir refletir melhor sobre essas questões. A primeira delas é perguntar para outra pessoa, né? Ela vai falar, quem vê de fora vê melhor. E é isso mesmo, para tentar distinguir o que é a narrativa e o que é a realidade. Porque muitas vezes a narrativa, ela diz uma coisa, mas essa narrativa, ela está relacionada com as coisas que eu acredito sobre mim mesma e com aquelas pré-definições e interpretações que eu tenho, ao passo que a realidade são os fatos. Então, no caso dela, a editora respondeu o e-mail pedindo alterações. Quando eu penso, a editora fez por educação, a editora não tem pretensão de publicar meu texto, a editora não acha o que eu fiz relevante, isso é a minha interpretação de um fato, que é o fato da editora ter respondido o e-mail. Então, é importante fazer esse tipo de distinção aqui, e um terceiro consegue, ao observar o que eu tô falando, interpretar melhor, né? Para ver se realmente a gente está falando de uma coisa, né, que é a realidade, ou se a gente está falando de uma interpretação que pode ser realmente o que aconteceu ou não, mas eventualmente a gente pode, inclusive, nunca descobrir. E daí ela vai começar a falar um pouco do processo de escrita dela desse livro, e ela começa a falar de muitas críticas, né? E o que ela nota é que essas críticas, na verdade, estavam dentro dela, né? Então as críticas não eram externas, eram internas. E elas silenciavam quando ela parava de escrever. O problema é que quando ela voltava a escrever, as críticas voltavam, né? Eu vou relacionar isso com esse livro aqui, ai meu Deus, espera aí, que é o Como Superar os Limites Internos, The War of Art, né, em inglês, do Steven Pressfield. Tem uma palestra muito boa da Lucilena Galvão sobre esse livro, e aqui, essas vozes internas, o Pressfield vai chamar de resistência, né, e a resistência é outra coisa que está relacionada, na verdade, com o impedimento ao nosso processo criativo. Então, a resistência é o que faz com que a gente não consiga agir de forma criativa. Então, ele vai tratar como artistas, quem lida com o processo criativo, mas aqui não necessariamente um artista dedicado somente às artes. Aqui a gente pode pensar alguém que trabalha normalmente, por exemplo, com escrita, com a própria escrita acadêmica, eu acredito que poderia entrar aqui. Então aqui não é necessariamente somente, sei lá, um pintor, um escultor, também entra para isso, mas não somente isso, tá? E eu achei engraçado, tô fazendo essas leituras mais ou menos em conjunto, exatamente porque é isso, quando se para de escrever, ou seja, quando você sai do processo criativo, silenciava, né? E é o que o Pressfield vai falar, que a resistência ela só vai atacar quando você tentar trabalhar. Quando você não estiver trabalhando, ela não vai estar com você, né? E muitas vezes
a gente vai desistir, voltando ao livro, quando a gente está lidando com algo grande, a gente vai realizar e desiste, muitas vezes por conta, né, do medo de dar certo, por conta do nosso próprio julgamento interno, né? E além disso, quando a gente pensa na ocupação de espaço e a gente está realizando algo grande, muitas vezes a gente pensa que a gente não é, nem que seja meritório de estar naquele lugar, né? Ela vai dar um exemplo de uma atriz, né, que ela trabalhou um tempo, depois ela saiu da TV e retorna, e hoje ela auxilia as pessoas a viverem nisso, né? E para além do próprio trabalho, né? Por exemplo, na escrita de um livro ou na atuação, a gente tem que pensar que o próprio exemplo acaba fazendo com que as pessoas se inspirem e decidam por continuar em uma área ou outra. Então, assim, eu acho que é bem importante, eu gostei bastante do exemplo dela, exatamente porque quando você vive na potencialidade, você não só vive mostrando o que você faz, mas também expondo para os demais que é possível tá ali, né? E ela vai começar a falar um pouco sobre algumas saídas que ela teve. Ela começou a sair com outras pessoas e em grupo de amigos, e se dá conta que ela também era interessante, né? Primeiro, ela achou muito difícil de conceber a ideia de que ela era interessante, e a partir daí ela fala que, tendo um grau de exposição, né, e indo pra fora, existe um desconforto inerente nisso, né, da gente acabar se relacionando com outras pessoas, no trabalho, por exemplo, né, expondo ideias, isso é desconfortável, e muitas vezes quando acontecem coisas boas, a gente vai se questionar, quem sou eu para merecer isso, né? E daí ela vai retomar dizendo que realmente para fazer a mudança, a gente vai ter que estar em um lugar desconfortável, né? Eu gostei bastante das reflexões desse capítulo. Muitas vezes a gente gosta de usar como justificativas, né, para não precisar assumir esse lugar de referência, né? Então, às vezes, por exemplo, você foi muito bem em alguma coisa, mas você foi muito bem porque, vamos supor que seja um concurso, você foi muito bem porque caiu a matéria que você estudou, né? Ou porque estava fácil. É difícil a gente assumir uma posição de, não, eu realmente merecia, eu me esforcei, eu fiz por onde, né? A gente geralmente vai usar algum outro artifício, né? Que não seja necessariamente passível de reconhecimento, né? Pelo menos eu faço um pouco disso, né? Uma coisa que talvez eu tenha que melhorar. Essa lógica do, tava fácil, mas aqui caiu o que eu estudei, ao invés de efetivamente ouvir mais, né? E tentar alimentar esse lado de que a gente talvez seja meritório de lugares melhores. Então, esse é o capítulo 1. Espero em breve estar aqui com os demais capítulos. Até mais!